Olá! Bem-vindo ao nosso canal. Imagine uma fonte de energia tão poderosa quanto o próprio Sol, além de limpa, segura, quase infinita, e sem os riscos e resíduos tóxicos que marcaram a era da fissão nuclear. Essa é a promessa da fusão nuclear, o chamado Santo Graal da energia moderna. Mas por quê? Mesmo após décadas de pesquisa, ela continua sendo a energia do futuro. No vídeo de hoje, você vai entender a diferença entre fissão e fusão nuclear, os desafios técnicos e as vantagens de gerar energia com a técnica de fusão. Fique com a gente até o final e conheça também os projetos de fusão nuclear mais ambiciosos do mundo, como ITER, Tokamak Energy e o NIF. Antes de falarmos da fusão nuclear, é importante entender a base sobre a qual construímos nosso presente: a fissão nuclear. A fissão é o processo em que um átomo pesado como urânio-235 ou plutônio-239 se parte ao meio, liberando nêutrons, energia e outros resíduos. Não se trata só de uma divisão. O segredo está na reação em cadeia que ocorre com os resíduos. Eles são atingidos por outros nêutrons, se quebram e assim por diante. O processo é sustentado por um princípio fundamental da física. Uma parte da massa do átomo é convertida em energia, conforme previsto na famosa equação E igual a mc², de Albert Einstein. A equação mostra que mesmo uma pequena quantidade de massa, quando convertida integralmente, pode liberar uma quantidade colossal de energia, que é proporcional ao quadrado da velocidade da luz. Veja o passo a passo de como a fissão nuclear é convertida em energia elétrica nas usinas nucleares. Primeiro, um nêutron atinge o núcleo de urânio ou plutônio. Segundo, essa divisão libera uma grande quantidade de energia em forma de calor e mais nêutrons. Terceiro, os nêutrons liberados atingem partes do núcleo já divididas, iniciam novas reações em cadeia e liberam mais calor. Quarto, o calor aquece a água, formando vapor. Por fim, o vapor gira turbinas conectadas a um gerador elétrico, que converte o movimento em eletricidade. Esse processo é o coração das usinas nucleares atuais, de Angra, no Brasil, até Palo Verde, nos Estados Unidos. Todas usam a fissão nuclear controlada como fonte de energia. Mas atenção, controlada é a palavra-chave. Sem controle, temos o outro lado da moeda: desastres nucleares como Chernobyl ou Fukushima. O que mantém tudo sob controle são as barras de controle. Essas barras, feitas de materiais como boro ou cádmio, absorvem nêutrons e regulam a reação em cadeia dentro do reator nuclear. Nas armas nucleares, o princípio é justamente a ausência desse controle. A reação em cadeia é levada ao seu extremo e a quantidade de energia liberada é devastadora. Mesmo sendo uma fonte poderosa de eletricidade, a fissão tem um custo alto: os resíduos radioativos perigosos e de longa duração. Na busca por uma opção igualmente poderosa e mais segura, vem sendo desenvolvida a fusão nuclear. O sonho que move cientistas há décadas. A seguir, você vai entender os princípios físicos por trás da tecnologia de fusão. Continue com a gente e já deixa seu like se estiver gostando do conteúdo do vídeo. Agora que você entendeu a fissão, chegou a hora de conhecer a protagonista das próximas décadas: a fusão nuclear. Se ao falar de fusão você lembrou de Dragon Ball, saiba que a ideia da tecnologia é parecida, mas com átomos, e não pessoas. Ela é exatamente o oposto da fissão. Em vez de dividir um átomo pesado, unimos dois núcleos leves. O resultado é uma quantidade de energia ainda maior. É assim que o Sol gera sua luz e calor. A fusão é o princípio por trás de todas as estrelas ativas do universo. E há mais de 70 anos, a humanidade tenta reproduzir essa reação aqui na Terra. Hoje, o combustível mais promissor para isso é o hidrogênio. Para ser mais específico, dois isótopos dele, o deutério e trítio. O deutério
é uma variação que possui um próton e um nêutron, e é encontrado naturalmente na água do mar. Já o trítio tem um próton e 2 nêutrons. Ele é mais raro e geralmente produzido a partir de lítio. Quando esses 2 núcleos se chocam ou são comprimidos com força suficiente, eles se fundem e formam hélio, liberando um nêutron altamente energético e uma quantidade colossal de energia. Mas fazer com que 2 núcleos positivos se unam não é nada fácil. Eles naturalmente se repelem, como 2 ímãs virados um contra o outro. Para vencer essa repulsão, precisamos de temperaturas absurdas. Estamos falando de mais de 100 milhões de graus Celsius. Isso é muito mais quente do que o centro do Sol. Nessas condições extremas, a matéria vira plasma, uma espécie de sopa cósmica feita de núcleos e elétrons livres. Esse plasma é o coração dos sistemas de fusão. Mas tem um problema. Como conter algo tão quente, ou até mais quente, que o Sol? Não existe material que suporte tocar esse plasma. Então a solução é óbvia: não deixar que ele toque em nada. A solução mais aplicada é com campos magnéticos superpoderosos, que mantêm o plasma suspenso no ar, sem encostar nas paredes do reator. Essa técnica é chamada de confinamento magnético. Ela é usada em reatores como o Tokamak, presente no projeto ITER, ou no Spark, do Massachusetts Institute. Outra abordagem diferente é o confinamento inercial. Nesse método, lasers potentes disparam contra minúsculas porções de combustível, comprimindo o material até provocar a fusão, mesmo que por apenas uma fração de segundo. A reação química mais promissora até agora é esta: deutério mais trítio formando hélio, nêutron e cerca de 17,6 milhões de elétron-volts de energia. O valor pode não parecer impressionante à primeira vista, mas vamos ver de outra forma. Imagine assim: com apenas 1 grama de combustível de fusão, é possível gerar a mesma energia que 11 toneladas de carvão, sem fumaça, sem CO2, sem resíduos tóxicos. Veja o passo a passo de como é gerada a energia elétrica a partir da fusão nuclear. Primeiro, sob temperaturas e pressões extremas, o deutério e o trítio se fundem. Segundo, a reação libera nêutrons com altíssima energia. Terceiro, os nêutrons aquecem a água, formando vapor. Por fim, o vapor movimenta turbinas conectadas a um gerador elétrico, que converte a energia mecânica do movimento em energia elétrica. Embora a fusão ainda esteja nos estágios de desenvolvimento, ela representa a maior aposta da humanidade por uma energia virtualmente infinita, mais limpa e segura. Na sequência, vamos ver as vantagens da fusão nuclear em relação à fissão e os desafios que ainda impedem seu avanço. Continue com a gente. A fusão nuclear oferece um milagre moderno. Energia limpa, quase infinita, e sem os riscos das tecnologias atuais. Vamos destacar as vantagens que fazem da fusão a energia dos sonhos da humanidade. Primeiro, a matéria-prima é abundante. O deutério pode ser extraído diretamente da água do mar. E o trítio pode ser produzido a partir do lítio, um elemento comum na crosta terrestre. Segundo, zero emissão de carbono. Ao contrário dos combustíveis fósseis, ou mesmo da fissão nuclear, a fusão nuclear não libera CO2 nem gases de efeito estufa. Terceiro, resíduos mínimos e pouco perigosos. Os subprodutos da fusão têm baixa radioatividade e se tornam inofensivos em poucas décadas, ao contrário dos resíduos nucleares da fissão, que permanecem radioativos por milhares de anos. E o mais incrível, a fusão é uma tecnologia à prova de colapso. Se algo sair do controle, o plasma esfria e a reação simplesmente para. Mas transformar essa promessa em realidade envolve desafios colossais. O primeiro é lidar com as temperaturas e pressões extremas. Para fundir 2 átomos de hidrogênio, é preciso simular o núcleo do Sol.
Estamos falando de mais de 100 milhões de graus Celsius. Isso exige um controle rigoroso da densidade e da estabilidade do plasma. E aí chegamos ao segundo grande obstáculo: confinar esse plasma incandescente sem tocar em nada. Hoje temos duas tecnologias baseadas em campos magnéticos, o tokamak e o stellarator. A primeira é o tokamak, o modelo mais clássico. Ele cria um campo magnético em formato toroidal, mantendo o plasma circulando no centro do reator. Essa versão é a base do projeto ITER, na França, o maior reator de fusão em construção no mundo. Mas mesmo esse modelo tem limitações. O plasma é instável. Basta uma pequena oscilação para que ele se desfaça. Hoje, os reatores tokamak conseguem operar por apenas alguns segundos. A segunda opção é o stellarator, uma versão mais complexa, com campos magnéticos torcidos em 3 dimensões, capazes de oferecer maior estabilidade, sem precisar de correntes internas. Esse é o foco do projeto Wendelstein 7X na Alemanha. Teoricamente, é mais eficiente, mas a complexidade de construção e manutenção é assustadora. Existe ainda uma abordagem totalmente diferente: o confinamento inercial. Em vez de magnetismo, lasers ultrapoderosos disparam contra cápsulas minúsculas de combustível. O impacto comprime o material a ponto de desencadear a fusão por uma fração de segundo. Essa é a técnica usada pelo NIF, o National Ignition Facility, nos Estados Unidos. Foi com ela que conseguimos um feito histórico em 2022: gerar mais energia do que o combustível absorveu. Um marco, mas ainda muito longe da escala industrial. E chegamos ao calcanhar de Aquiles da fusão nuclear: o consumo de energia inicial. Atualmente, os sistemas de fusão consomem mais energia do que conseguem gerar. Só para manter o plasma funcionando, é preciso alimentar os ímãs, os sistemas de resfriamento, os lasers, além de toda a infraestrutura de segurança. A meta dos cientistas é alcançar o chamado break-even energético, o momento em que a energia gerada pela fusão supera a energia consumida. Ou, como dizem os físicos, atingir Q maior que 1. Mas mesmo que isso aconteça, os desafios vão além. Será preciso tornar o processo contínuo, e não apenas pulsado, reduzir os custos astronômicos de manutenção e desenvolver novos materiais capazes de resistir à radiação intensa dos nêutrons liberados. É por causa desses grandes desafios que ouvimos, geração após geração, que a fusão nuclear estará pronta em 30 anos. O sonho está cada vez mais perto, mas a tecnologia de fusão atual ainda tropeça diante da física e da engenharia necessária. Ainda assim, os grandes projetos de fusão nuclear seguem em desenvolvimento ao redor do mundo. No próximo capítulo, vamos conhecer alguns deles. E aí, o que você está achando da tecnologia de fusão? Aproveita para curtir o nosso vídeo se você está gostando do conteúdo. Vamos começar com o maior e mais ambicioso experimento de fusão nuclear em andamento no planeta, o ITER. A sigla traduzida significa Reator Termonuclear Experimental Internacional. Localizado em Cadarache, no sul da França, o ITER reúne 35 países, incluindo União Europeia, Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, Rússia e Índia. Essa é, sem dúvida, uma colaboração científica internacional sem precedentes. Seu objetivo é demonstrar a viabilidade da fusão em larga escala sustentada com ganho energético positivo, ou seja, gerar mais energia do que consome. Para isso, o ITER utiliza a tecnologia de tokamak, um reator em forma de anel que confina o plasma a altíssimas temperaturas, cerca de 150 milhões de graus Celsius. Esse projeto utiliza campos magnéticos extremamente intensos para manter o plasma sem tocar a carcaça do reator.
O cronograma do projeto foi reavaliado diversas vezes, mas a atual previsão é que os primeiros testes com plasma ocorram por volta de 2026, com a operação plena prevista para 2035. Enquanto o ITER aposta em gigantismo, a Tokamak Energy, uma startup britânica sediada em Oxfordshire, aposta no oposto: reatores compactos, mais baratos e mais rápidos de construir. Eles trabalham com um modelo de tokamak esférico, com mais eficiência em termos de confinamento magnético. Nesse modelo, são utilizados ímãs supercondutores de alta temperatura, fabricados com materiais como óxido de bário e cobre, REBCO. Seu reator, ST40, já atingiu temperaturas acima de 100 milhões de graus Celsius, marco essencial para a fusão prática, e a empresa afirma que poderá construir um reator funcional até 2030. A grande vantagem desse modelo é a redução de custo e escala, o que pode permitir aplicações comerciais mais cedo, mesmo que com produção limitada de energia por unidade. Enquanto o ITER e o Tokamak Energy apostam nos campos magnéticos para confinar o plasma, temos uma outra iniciativa de fusão que usa uma abordagem diferente: lasers. Estamos falando do NIF, de National Ignition Facility. Localizado na Califórnia, nesse projeto, mais de 190 lasers de altíssima potência são concentrados em uma cápsula contendo deutério e trítio, comprimindo o combustível até atingir condições de fusão. Em 2022, o NIF alcançou um feito histórico. Pela primeira vez, um experimento produziu mais energia de fusão do que a energia absorvida pelo combustível. Ainda que o rendimento total do sistema ainda tenha sido negativo, os resultados se mostraram promissores. O NIF é mais voltado para a pesquisa básica e segurança nuclear, mas seus resultados fornecem insights valiosos para a ciência da fusão como um todo. Temos outros projetos que merecem destaque. No Canadá, o General Fusion aposta na fusão por compressão mecânica com pistões a vapor e conta com o apoio financeiro de Jeff Bezos, da Amazon. A empresa planeja uma planta piloto no Reino Unido nos próximos anos. Nos Estados Unidos, a Helion Energy já captou mais de 2 bilhões de dólares de investidores e planeja entregar uma planta de demonstração até 2028. Nesse caso, trata-se de um reator pulsado que combina princípios de fusão e geração elétrica direta. Ainda nos Estados Unidos, outro projeto merece destaque: o TEI Technologies. Ele utiliza uma abordagem baseada em plasma de feixe neutrônico e já demonstrou experimentos com estabilidade promissora. Seus desenvolvedores afirmam que ele poderá gerar energia competitiva já na próxima década. Por último, temos o reator de fusão da China. O projeto chinês pretende construir um reator de demonstração industrial após os resultados de um projeto experimental que já bateu recordes mundiais de confinamento de plasma. A fusão nuclear representa uma das maiores promessas da ciência moderna. Uma fonte de energia limpa, praticamente inesgotável e segura, que poderia redefinir os rumos da civilização humana. O fato dessa tecnologia, hoje, não ter uma variação com aplicação militar, facilita a questão geopolítica, que trata da disseminação de tecnologia nuclear. A viabilidade da fusão nuclear em larga escala ainda enfrenta muitos desafios. Os investimentos são enormes, mas os resultados representarão um novo marco na história humana e na nossa relação com o planeta. E isso não tem preço. Se gostou do nosso vídeo, peço que deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda muito a crescer e poder levar esse conteúdo para mais pessoas. E ative o sininho para não perder as próximas novidades da tecnologia. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!